Olá, olá, galerinha do bem, galerinha do oitavo ano. Estamos de volta para mais uma aula de história. Semana passada nós estudamos a guerra ou a revolta de Beckman, um movimento, um conflito acontecido lá no Maranhão. Hoje estaremos falando sobre a Guerra dos Emboabas. Lembrando, trazendo à memória de vocês que nós estamos estudando as consequências ou a influência do iluminismo no mundo, né? Então, assim como o iluminismo virou a Europa de ponta cabeça, com seus ideais de liberdade, com seus ideais de liberdade econômica, de igualdade social, de respeito, honestidade, né? A ideia também de tentar explicar a realidade pela razão. Então, tudo isso veio exercer influência no mundo, né? A quebra do regime, do velho regime ditatorial por parte dos reis. E essas notícias, elas acabaram trazendo, digamos assim, influência, mudança na América. Foi importante para a libertação ou a independência dos Estados Unidos, e no Brasil ela também exerceu uma grande influência, né? Enquanto o iluminismo se desenhava lá pelas Europa, aqui no Brasil nós vivíamos um período onde o Brasil era colônia e depois passa a ser império, né, da coroa portuguesa. Então, naquele período já se falava, já se trazia notícia da Europa de que aquele modelo implantado no Brasil, vivenciado no Brasil, precisava ser mudado. Então, nós já estudamos a revolta de Beckman. Hoje vamos ver a Guerra dos Emboabas, tá bom? Então vamos para mais uma aula de história. Ok, vamos ver um pouquinho do contexto, né? Mas vamos tentar explicar para vocês o que foi a Guerra dos Emboabas, vamos explicar aonde aconteceu a Guerra dos Emboabas, os envolvidos na Guerra dos Emboabas e a razão por que esta revolta, por que esta guerra, ela aconteceu. Então, o período da Guerra dos Emboabas se deu no século XVIII, pegando aí dos anos 1707 a 1709. Então, 2 anos de conflito. Alguns autores, eles colocam até o ano de 1710, mas a maior parte dos historiadores cravam o final da guerra no ano 1709. Foi um conflito ocorrido nas regiões de Minas Gerais. É muito bem certo que naquela época não existia ainda o estado de Minas Gerais. Então existia aquela região, né, das Minas Gerais. É por isso que tem esse nome, porque foi ali onde foi encontrado ouro, metais preciosos no Brasil, né? Nós estávamos vivendo aquele período onde o ciclo da cana-de-açúcar estava entrando em decadência, aquele ciclo econômico. Então, daí era necessário aparecer uma outra fonte de renda, uma outra grande riqueza para suprir os interesses de Portugal e também tocar a vida aqui no Brasil. Então, foi neste contexto que nós vivenciamos a Guerra dos Emboabas. Foi descoberto o ouro, aí o que foi que aconteceu, né? Foi descoberto o ouro, que era uma riqueza, já era conhecido, hoje é conhecido mundialmente, e daí nós vamos ver que essa disputa aconteceu entre os bandeirantes paulistas e os emboabas. Os bandeirantes, eles eram integrantes das bandeiras, que eram expedições que tinham como objetivo entrar, né, de Brasil para o interior em busca de aprisionar índio, depois aprisionar negros fugitivos dos quilombos e procurar metais preciosos. Então esse grupo foi quem encontrou o ouro, descobriu essas reservas, essas
essas jazidas de ouro, e daí, quando o anúncio ficou público, pessoas forasteiras, daí o nome Emboaba, os forasteiros, tanto portugueses como imigrantes vindo das outras regiões do Brasil, descobriram também essa ideia e então desceram para lá. Os bandeirantes se achavam no direito de dizer que eles tinham exclusividade para explorar o ouro e os outros dizendo que não, que assim como os bandeirantes tinham esse direito, os emboabas também tinham, né? Então, inclusive, alguns estudiosos dizem que essa palavra emboaba é uma palavra indígena, que significa aqueles que têm as pernas cheias de penas. Lembrando, né, era uma lembrança quando o índio ele olhava, via determinadas aves que tinham penas em todo o seu corpo, inclusive nas pernas, ele chamava aquelas aves de emboaba. Então, quando aqueles forasteiros, quando aqueles portugueses que vestiam aquelas calças e aquelas botas, eles diziam, isso aí é um emboaba. E outros acham que simplesmente por ser forasteiro, eles receberam nomes de emboaba. Então, esse conflito aconteceu nas regiões das Minas Gerais entre dois grupos, os bandeirantes e os emboabas. Tá certo? O confronto tinha como causa, como eu já havia dito, a disputa pela exploração de ouro nas recém-descobertas minas lá da região de Minas Gerais, né? Os portugueses se achavam no direito de dizer que eram exclusivamente deles o direito de explorar e os portugueses, os outros habitantes do Brasil, achavam que esse negócio estava errado, que eles também poderiam participar. E daí foi onde deu a treta, foi onde deu esta grande confusão. A liderança desse grande movimento, do lado dos emboabas, nós tínhamos como líder esse camarada chamado Manuel Nunes Viana. Manuel Nunes Viana, esse camarada ele era líder dos emboabas. Ele era um português, inclusive radicado lá na Bahia, muito jovem, ele vivia já pela Bahia, trabalhava por lá, era um comerciante bem sucedido e bem influente, e daí ele desceu para as regiões de Minas Gerais e liderou justamente os emboabas. Do lado dos portugueses, ou do lado dos, melhor dizendo, do lado dos paulistas, porque os portugueses eles eram emboabas. Então, do lado, né, e o líder do lado dos paulistas, dos bandeirantes, era o Borba Gato. O Borba Gato, era o nome dele completo, era Manuel de Borba Gato, ele era um bandeirante paulista, iniciou suas atividades com seu sogro, Fernão Dias Paz. Então, eram duas pessoas influentes que tomaram a dianteira desses dois grupos, né? O Manuel Nunes Viana tomou a dianteira dos emboabas e o Borba Gato tomou a dianteira dos paulistas, dos bandeirantes paulistas, tá certo? Vocês devem lembrar que durante esse período existia duas expedições que trabalhavam, que tinham essa missão de entrar pelo Brasil e procurar ouro, e aprisionar índio e depois aprisionar os escravos. Você tinha as entradas, que as entradas elas começaram ali pelo litoral e elas eram bancadas pela coroa portuguesa, e tinha os bandeirantes, que na maior parte deles eram pessoas paulistas, descendentes também de portugueses, só que esse pessoal eles faziam uma espécie de expedições por conta própria, né? Não eram ligadas assim, não eram expedições oficializadas pelo governo português. Mas aqui nós encontramos os dois grupos que disputaram a Guerra dos Emboabas, foram os próprios emboabas com os bandeirantes paulistas. Então vamos à frente. O conflito, né, houve vários conflitos ao longo desses 2 anos. No início, até que os bandeirantes, né, eles tiveram bastante sucesso, eles conseguiram se organizar naquelas cravas, né? Naquelas cravas eram aquelas regiões demarcadas lá nas minas, né? Então, por vários conflitos, os bandeirantes eles começaram bem, mais articulados,
mais organizados, só que ao longo desses movimentos, os emboabas foram engrossando o caldo, foram crescendo na organização. E por final, os emboabas foi quem saíram vencedores deste grande conflito, tá bom? O conflito mais importante e sangrento ocorreu em novembro de 1708, no distrito de Ouro Preto, né? Naquele tempo era um distrito de Ouro Preto. Depois essa região, esta região vai se transformar no que nós conhecemos de Minas Gerais, né? Inclusive Ouro Preto você vai ouvir falar em outras partes, né? Ali quando se fala em Minas Gerais. Os emboabas dominaram a região das Minas e os paulistas se refugiaram no Rio das Mortes. Então aconteceu esse conflito nessa região aí. Os emboabas eles saíram, digamos assim, vitoriosos. Aí esse conflito nesse Rio das Mortes aconteceu também um terrível acontecimento, né? Que eu vou até explicar daqui a pouquinho. Que aí houve esse conflito, os portugueses andaram perdendo esses conflitos e daí a pouco o conflito final, um dos conflitos finais, aconteceu no Capão da Traição. Eu chego já lá. Olha, tendo vencido algumas batalhas, os paulistas conseguiram despertar a ira dos emboabas, de modo que depois de uma luta e um cerco, o exército superior dos emboabas acabou vencendo os paulistas, prometendo que seriam misericordiosos com quem se rendesse. Rendidos, os paulistas, os emboabas, ao invés de cumprir com a promessa, os massacraram brutalmente, de modo que o episódio entrou para a memória nacional como parte dos abusos cometidos pelos portugueses contra a população brasileira. Esse evento aí foi chamado de Capão da Traição. Foi quando os bandeirantes eles perderam, né, nesses conflitos, e daí quando os emboabas quando eles entregaram, quando eles lutaram que os bandeirantes perderam, os emboabas disseram assim, ó, se vocês entregarem as armas, nós vamos dar para vocês anistia, vocês terão as suas vidas poupadas e vocês tocam o seu caminho para frente, vão procurar ouro no outro canto e vão tocar a vida. Os bandeirantes acreditaram nessa proposta, nessa promessa dos emboabas e aí daí eles se renderam. Então nesse local é por isso que ficou chamado aí de Capão da Traição. Depois que eles entregaram as suas armas, aí eles não cumpriram aquilo que tinham dito. Praticamente matou todos aqueles que estavam ali. Os estudiosos estimam que entre 50 a 300 soldados foram sumariamente executados. Alguns chegam até a dizer que pode ter sido até um pouco mais. Então, estes emboabas, eles conseguiram vencer esse conflito e ficou assim aquele ranço. De mais uma vez, a coroa portuguesa, ela está, digamos assim, trabalhando, agindo contrário ao povo brasileiro, né? Os portugueses, eles não saíram vencidos, os bandeirantes, eles não saíram vencedores, mas tiveram, né, o seu papel fundamental, digamos assim, né, neste conflito. Aqui você vai ter uma gravura mais ou menos expressando aí o Capão da Traição, quando os emboabas, segundo alguns estudiosos, alguns especialistas, usam até o nome de covardemente eles mataram aqueles bandeirantes rendidos, tá certo? Aqui vocês já vão observar, vamos ver aqui as consequências dessa guerra. Os portugueses, né, como já havíamos dito, ou melhor, os paulistas, eles foram derrotados, né? E a coroa portuguesa, ela criou a capitania de São Paulo e a capitania também do Rio de Janeiro e ainda criou também a capitania das Minas de Ouro. Daí para frente eles começaram a cobrar o quinto, que era uma espécie de imposto que os mineradores pagavam, tinham que pagar a coroa portuguesa.
Ou seja, a cada 5 quilos de ouro que eles extraíssem dos rios, eu até esqueci de falar, esse ouro que era extraído, que foi descoberto nessa região, era o que nós chamamos de ouro de aluvião. Era aquele tipo de ouro que era encontrado no leito dos rios, né? O rio ele ia trabalhando, desgastando as rochas, e esse ouro ele ficava espelhado nos rios, no leito do rio, misturado com cascalho, misturado com arisco. Então era chamado ouro de aluvião. É diferente, por exemplo, do ouro que eles já encontraram lá para o lado de Goiás, encontraram para o lado do Pará depois, que era aquele ouro que é preciso você fazer uma cratera, cavar nas rochas para poder encontrar este ouro. Nesse momento aí, não precisaria muito investimento para extrair o ouro. Era só pegar determinados instrumentos, né, para tentar separar o ouro do cascalho, né? Inclusive depois eles começaram a usar o mercúrio, né, para que o ouro ele ficasse mais nítido de ser observado. E até hoje esse tipo de exploração de ouro é muito danosa para o meio ambiente, porque contaminam as águas dos rios, né? Eles usavam, ainda hoje usam umas peneiras, salvo engano, com o nome de bateia, para que eles pudessem separar o ouro, tá certo? Então o restante das consequências foi essa. A coroa portuguesa, após acabar com o conflito e pacificar a região, assumiu a exploração de ouro na região de Minas Gerais. Os portugueses eles não davam carne a gato, como diria num ditado bem nordestino. Ele não ia perder a oportunidade jamais de assumir o controle dessas minas. Ela chegou para aqueles, os emboabas, ok, então vamos aqui organizar a exploração de ouro. Vamos dividir aqui as faixas de terra para cada um explorar, mas é sobre a supervisão da coroa portuguesa, tá certo? Então, mais uma vez a coroa portuguesa, ela toma a frente. Os bandeirantes paulistas expulsos da região de Minas Gerais, eles entraram, você pode observar, eles entraram aqui de Brasil adentro e foram procurar ouro em outras regiões e encontraram ouro em Goiás e também no Mato Grosso. Então, eles partiram para uma outra região. Foi um período importante porque esses bandeirantes eles ajudaram a interiorizar o Brasil. Eles desbravaram o interior brasileiro, né, descobrindo ouro e contribuindo para o povoamento também desta região. Eu coloquei aqui, né, que a estátua do Borba Gato é um monumento em homenagem aos bandeirantes, ou ao bandeirante Borba Gato, que hoje até hoje você pode visitar essa estátua em Santo Amaro. É uma obra, está até aqui do lado, olha só. É uma estátua feita de argamassa, com trilhos e pedras, revestida de pedras coloridas de basalto. Basalto é uma rocha magmática, e também de mármore, que é uma rocha metamórfica. Então muita gente hoje em Santo Amaro olha para essa imagem, talvez até acha bonito, e acha até um bonito enfeite para uma praça. Mas muitas pessoas não conhecem a história desse bandeirante paulista, tá certo? Então a gente deixa para vocês esta atividade, para vocês responderem e enviarem no meu privado em 24 horas. Eu não, digamos assim, me canso de repetir. Você coloca essa atividade no seu caderno, você responda a mesma, capricha numa foto bem legal, não esquecendo, você vai colocar o nome da escola nessa atividade, o seu nome completo, o ano que você estuda e a turma que você estuda, tá certo? Facilite a minha vida. Tá ok? Até a próxima aula e que o nosso bom Deus nos abençoe.